Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, né, e importante até mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a questão da leitura saudável, tá? Como assim leitura saudável? É muito simples. Em nossa sociedade, né, existem vícios que são considerados prejudiciais, né? Vícios como o vício do álcool, o vício do cigarro. Você vê várias campanhas aí na televisão falando sobre a gravidade desses problemas. Mas eu gostaria de alertar sobre um vício que pode ser tão danoso quanto o próprio vício do álcool, por exemplo, que é a questão da leitura. Ah, mas então você está dizendo que a leitura é uma coisa ruim? Não. Na verdade, o que eu estou dizendo é que a leitura, né, existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode ler. Uma pessoa ela pode ler porque ela de fato gosta de ler, ou ainda uma pessoa pode ler porque ela se sente obrigada a ler, porque de repente a família fica forçando ela a ler bastante. A família diz: "Ó, você tem que ler bastante livros, você tem que ler bastante revista, você tem que ler bastante coisa". E aí chega um momento em que a pessoa ela não quer sair com os amigos, ela não quer sair para conversar, ela não quer. Por quê? Porque ela aprendeu que se ela lê bastante, o maior número possível de livros por semana, o maior número possível de livros por mês, enfim, ela vai acabar sendo bem sucedida, vai ser famosa, vai ser importante. E não é bem assim, né? Nós temos visto aqui nesse canal que houve filósofos como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, né, e até mesmo Sêneca, que eles questionavam se verdadeiramente a leitura excessiva ela vale a pena, né? O Sócrates ele questionava a própria questão dos livros, né? Então, quer dizer, se você, por exemplo, você é um indivíduo, você tem uma família, a sua família te ensina que você precisa ler bastante, ler o maior número possível de livros, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa importante, uma pessoa famosa, uma pessoa querida, uma pessoa desejada, que você tenha um sucesso fantástico na sua vida. E aí o que acontece? Aí você começa a ler, ler bastante, ler um livro por dia. Daqui a pouco você quer ler dois livros por dia, quer dizer, você antigamente você lia apenas dois livros por semana ou um livro por semana, mas você entendia bastante aquilo que você lia, você captava bastante as informações da leitura que você tinha feito, você anotava em pedacinhos de papel os conceitos mais importantes daquele livro que você tinha lido e dessa maneira você fazia uma leitura saudável, quer dizer, você dividia o tempo da leitura com o tempo dos amigos, o tempo do trabalho, o tempo dos afazeres domésticos. Você conseguia fazer tudo, entendeu? Aí de repente vem alguém para você e diz: você tem que ler mais, tem que ler bastante. Se você não lê muito, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa enfim, uma pessoa que não possui inteligência, não possui intelectualidade, aí você se sente naquela obrigação, eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler bastante, tenho que ler bastante, tenho que ler bastante, e aí você se torna escravo da leitura. Você já não sai mais de casa porque você cria uma meta, né, uma meta que muitas vezes é impossível de você obedecer na prática, mas você acaba criando uma meta, né, de ler de repente um livro a cada 2 dias, ou até mesmo um livro por dia, e aí o pouco de tempo que você teria com a sua família, você não passa com a sua família, você fica ali trancado lendo aquele livro o tempo todo, ou de repente você tinha que os seus amigos convidam você para ir no cinema, os seus amigos convidam você para passear, os seus amigos convidam você para interagir, enfim, para passar um tempo com eles, enfim, mas não. Você está lá lendo. Você está lá lendo um número muito grande de livros, um número X de livros que você não precisaria ler tanto. Aí você lê aquele número gigantesco de livros unicamente para provar para sua família que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa brilhante, que você é uma pessoa fantástica,
Você lê um número gigantesco de livros unicamente para passar no vestibular. Você lê um número muito grande de livros só para mostrar para as pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa sábia, uma pessoa que gosta de ler, um leitor assíduo. E aí, de repente, você começa a gastar bastante a sua visão, começa a prejudicar a sua saúde, porque você tem que começar a usar óculos, principalmente se você tem o hábito de ler deitado, isso prejudica muito a retina dos seus olhos, aí você acaba cedo sendo obrigado a usar óculos, sendo obrigado a usar colírio, né, remédios nos olhos, sendo que não precisava passar por tudo isso, entendeu? Ler apenas um livro, de repente, por semana, ou até mesmo por mês, mas entender bastante o que tu leu, remoer bastante aquele livro, refletir bastante sobre aquele livro, pensar bastante sobre aquele livro, associar bastante as ideias daquele livro com situações da sua vida diária, isso já seria o suficiente. Você não precisaria ler um número gigantesco de livros só para provar para os outros que você é inteligente. Ou seja, às vezes a pessoa, de repente, ela começa a conversar contigo, ela cita cerca de 10 livros em um minuto, né? Livros que ela leu, entendeu? Mas às vezes ela não se lembra de nada daquilo que ela leu. Às vezes ela só se lembra de alguma coisinha, entendeu? Às vezes ela só se lembra dos livros pelos títulos. E aí se tu pergunta para ela, tá, mas me fala sobre esse livro, me explica ele. Ela vai dizer, eu já li há muito tempo atrás, eu não me lembro mais. Às vezes ela leu em menos de um mês. Ou seja, faz menos de um mês que ela leu aquele livro e ela já não se lembra de mais nada do que leu daquele livro, porque agora ela teve que ler outro e outro e outro e outro e outro. Vejam, não é assim que funciona. A leitura para ser saudável, segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, segundo o filósofo Arthur Schopenhauer, segundo filósofos até mesmo da Grécia e de Roma antiga, uma leitura para ser saudável tem que ser uma leitura mastigada, uma leitura remoída, uma leitura que você faz, você lê aquele livro e aí você reflete bastante sobre ele e aí você fica semanas refletindo sobre aquilo que você leu. Isso é a leitura saudável. A sociedade muitas vezes obriga as pessoas a ler cerca de 100 livros, às vezes por ano, só para mostrar como são inteligentes e brilhantes e não sei o quê. Para quê? Tem muita gente que lê bastante livro só porque está, de repente, estudando em alguma faculdade. Amanhã, depois termina o curso, nunca mais vai pegar um livro para ler, porque vai ficar com raiva, porque vai associar o livro com obrigação. Às vezes, uma pessoa lê bastante livros porque, de repente, o grupo de amigos da qual ela faz parte vê ela como uma pessoa inteligente, elogia ela, e às vezes ela nem é tão inteligente assim, mas aí para manter a fama, ela acaba se vendo obrigada a ler bastante e a manter aquele ritmo de leitura, lendo, 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 lendo. Vejam a minha definição de vício. Vício é tudo que escraviza a alma humana. Tudo que escraviza a alma humana é um vício. Se a leitura escraviza uma pessoa, se a pessoa ela não consegue mais sair para conversar, para interagir com as pessoas, para sair com os amigos, para comer comida diferente, conhecer novos restaurantes e coisas do gênero, então, se a leitura fizer isso com ela, então aquela leitura já não é mais uma leitura saudável. Aquela leitura está escravizando ela. Aquele ritmo de leitura que ela está fazendo está escravizando ela. A leitura para ela se tornou um vício desnecessário muitas vezes. Porque muitas vezes ela só lê livros famosos de literatura, filosofia e da mídia, porque as pessoas dizem para ela que se ela ler aqueles livros ela vai ser a pessoa mais maravilhosa, mais fantástica. Aí ela lê com aquela expectativa. Ela não lê porque ela gosta de ler aqueles assuntos. Ela lê porque as outras pessoas dizem que ela tem que ler aqueles assuntos para ela ser inteligente, para as pessoas acharem que ela é inteligente. Entenderam? Isso é uma escravidão. Isso é uma forma de escravidão. Isso vai prejudicar a saúde dela, porque vai prejudicar a visão dela. Isso pode prejudicar até mesmo a mente dela, porque daí ela nunca vai se sentir inteligente o suficiente. Porque quanto mais livros ela for lendo, mais livros ela vai ter que ler, porque o número de livros verdadeiramente importantes para a gente ter uma cultura é imenso. Não caberia numa biblioteca. Entendeu? Então, pessoal, tá aí, então, isso é uma questão que eu tinha que colocar para fora, assim, que eu tinha que desabafar aqui com vocês, né, nesse canal relacionado a livros, né, amo ler livros de tudo. Talvez alguém até diga, mas ele
tá num canal, né, tá falando no canal lá, amo ler livros de tudo, mas ele tá falando contra a leitura. Não, eu tô dizendo para vocês que a leitura saudável é aquela leitura que tu faz porque tu gosta. É aquela leitura que tu faz porque tu gosta e que tu consegue encontrar um tempo para ela nos teus afazeres diários, sem prejudicar a tua relação com os teus amigos, a relação com os teus colegas de trabalho, a relação com a tua família, a relação com as outras pessoas. Se você prejudicar a tua relação com as outras pessoas por causa das leituras que tu faz, por causa dos livros, então a leitura para ti já se tornou algo viciante e não saudável. A leitura saudável é aquela que se faz porque se gosta e que não prejudique nada o nosso tempo com nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim. Tá certo? Então, digam aí, escrevam aí, digam aí o que vocês, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam comigo. Para eu desenvolver esse pensamento, eu tenho como base o filósofo Arthur Schopenhauer, o filósofo Friedrich Nietzsche e o filósofo Sêneca. Tá? Gostaria que vocês dissessem aí se vocês gostaram dessa opinião, o que vocês acharam, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.